Hoje temos a honra de receber no nosso canal a professora doutora Fernanda Fidelis Gonzalez, médica veterinária, professora em tempo parcial na USP, ministrando as disciplinas de Clínica Médica de Cães e Gatos, Semiologia e Patologia Clínica. Olá, Fernanda, tudo bem? Olá, Yolanda, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui para bater papo com vocês, conversar um pouquinho. É uma grande alegria participar dessa proposta. Ai, a gente que precisa te agradecer muito. Esse canal tem como a principal função dele dividir conteúdos, dividir novidades, trazer informações tanto para os colegas veterinários como para os tutores. Então, é uma honra receber você aqui. Muito obrigada. Doutora Fernanda, esse canal, a Entrevista com Especialista, ele é um novo programa que vai estar disponível no canal da Sintec, no YouTube e também nas nossas redes sociais. Então, em primeiro lugar, eu queria que você se apresentasse para os nossos seguidores e falasse um pouquinho do seu trabalho na universidade, como que ele funciona. Vamos lá, Yolanda. Então, eu sou médica veterinária, sou formada na FMVZ USP, fiz meu mestrado, doutorado, aprimoramento na faculdade e agora sou docente, né, em tempo parcial, então continuo atuando como médica veterinária. Dentro da faculdade, a gente tem linhas de pesquisa e as principais linhas de pesquisa que eu atuo estão dentro de medicina do coletivo, saúde única, as doenças infecciosas, muitas doenças que acabam sendo zoonóticas, então que o animal transmite para o homem, que o homem pode transmitir para os animais. Então, tem um interesse e uma relevância em termos de saúde pública, né? Então, é importante que os tutores saibam, que os colegas veterinários também saibam um pouco mais sobre essas doenças. E uma delas é a esporotricose, né? É um assunto que hoje a gente vai falar, né, com uma das principais especialistas no assunto. E ele é um tema que talvez ele não seja tão comumente discutido, né? Não comumente falado, né? E tem uma grande importância para os tutores, principalmente dos gatos, né, doutora Fernanda? Fala para a gente um pouquinho. Exato. O que é esporotricose? Então, a esporotricose é uma doença fúngica, ela acomete principalmente os tecidos cutâneo e subcutâneo. Ela pode afetar diversos mamíferos, não somente os gatos, os cães também, o ser humano e outros animais. É que o gato, nos últimos 20 anos, ele tem um destaque no surto urbano. Então, é uma doença muito antiga. Os primeiros relatos que a gente tem de esporotricose vêm de 1898, então, muito tempo. E antes a gente tinha um panorama da esporotricose no mundo inteiro, não é uma doença só do Brasil. Então, o que a gente tinha? É uma doença mais relacionada com o ambiente rural, com o trabalhador rural, que por mexer em material vegetativo, em roseiras, em jardinagem, acabava inoculando, traumatizando a pele e pegava a doença, e desenvolvia a doença principalmente na pele, né? Nos últimos anos, principalmente nos últimos 20 anos mais ou menos, a gente teve uma mudança desse quadro, desse panorama. Então, uma doença que era mais restrita para a área rural, agora a gente tem um surto urbano extremamente relevante. Então, a gente já tem a descrição de casos de gatos em 16 estados do Brasil, mais Distrito Federal. Está avançando, está assim numa quantidade muito absurda. A gente tem cepas novas, são cepas muito mais virulentas, muito mais agressivas, muito mais difíceis de a gente conseguir aí resolver, curar, mas é uma doença que tem tratamento, tem cura. Ai, que bom. E como é que funciona a transmissão dessa doença, professora Fernanda? Então, como é uma doença fúngica, a gente precisa dessa relação com o meio ambiente também, tá? Principalmente o que a gente tem no surto urbano, que o gatinho ele tem um papel, ele é uma vítima também da doença, né? Mas ele é um amplificador da doença. Então, o gatinho ele tem esse hábito de ir
passear, o tutor libera o gatinho para ir para a rua, que não deveria acontecer, isso é um dos maiores problemas que a gente tem. E aí o gatinho, ele vai lá no ambiente, numa madeira, de repente uma de decomposição, arranha, afia as garras, e nisso ele acaba pegando aqui nas unhas dele o fungo. Aí na interação entre outros gatos, vai disputar território, disputar fêmea, eles acabam se traumatizando e inoculando um no outro. Aí esse gatinho, ele volta para a residência, às vezes o tutor vai fazer um carinho, e o gatinho dá um tapinha, dá uma mordiscadinha de amor, e aí o tutor pode ser contaminado. Ou aquela pessoa, aquele protetor, que vê um gatinho sozinho na rua, vê uma ferida, fala, poxa, tadinho, vou resgatar, vou cuidar. Bacana, vamos cuidar dos bichinhos. E aí tá aquela ferida ulcerada, aquela ferida feia, vai lá limpar, o gatinho fala, peraí, tá me machucando. Aí ele dá aquela patadinha e nisso ele pode fazer essa transmissão. Então, a principal via de transmissão para os seres humanos e entre os próprios animais é uma via traumática. É através de mordedura, arranhadura, e a gente acaba disseminando dessa forma. Então, precisa ter o contato físico, não é pelo ar, mas também uma outra observação importante é que a gente pode ter a contaminação por fomites. O que seria um fomite? Um objeto, uma tesoura, um material que esteja contaminado. Então, tem uma colega minha que trabalha num gatil, ela fez um trauma pequeno na mão com uma tesoura, foi cortar um papel, cortou a mãozinha dela e nisso inoculou, porque a tesoura estava contaminada. Caramba! E por isso, então, a esporotricose é classificada como uma zoonose, porque ela passa dos animais para os seres humanos, né? Caramba! Exatamente. Ela é considerada uma zoonose, ela é considerada, então, uma doença negligenciada, tropical, então é uma doença que acomete principalmente as comunidades de maior vulnerabilidade socioeconômica, então, principalmente nas áreas periféricas, a gente tem os maiores surtos, que é o pessoal que tem mais dificuldade de oferecer tratamento, cuidado, ter rede de saneamento básico, né, acesso à informação, então é uma doença que tem esse caráter também relacionado com esse viés que a gente tem no Brasil. Caramba, e como que funciona o tratamento para essa doença? Com um risco tão grande, né, de transmissão para o ser humano, o tratamento no animal que está acometido com a patologia? Isso. O tratamento, tanto para seres humanos quanto para animais, é através de antifúngico, tá? Aí, dependendo da extensão, da gravidade das lesões, a gente vai ter uma duração mais curta ou mais longa, tá? Então, de primeira escolha, é um tratamento oral, tanto para pessoas quanto para animais. Em alguns casos, nós temos que associar outros medicamentos, um único medicamento não é suficiente, tá? Para resolver a situação, mas na maioria dos gatos, dos seres humanos também, um único medicamento resolve o problema. A questão é que são tratamentos longos, então, como eu te disse, depende muito da gravidade. Então, assim, a gente já estima em torno de, no mínimo, 3 meses, 6 meses. Tem alguns gatinhos e algumas pessoas que ficam até mais de ano para conseguir ter essa solução clínica, né? Resolução, fechar as feridinhas. Então, às vezes é um tratamento muito longo. Isso nos preocupa bastante, porque o gato não é o animal mais famoso do mundo por ser fácil de medicar. Então, já tem aí um desafio no tratamento, né? Não é que seja um medicamento com gosto ruim ou algo do gênero, mas é um gato. E gatos não são tão fáceis, às vezes, para medicar. Então, e como se trata de uma zoonose, muitas vezes a gente aconselha o tutor, você abre a boquinha do gatinho, soca na goelinha dele o medicamento que vai bem. Se eu não estivesse trabalhando com uma zoonose, eu poderia aconselhar da mesma forma. Como a gente está trabalhando com uma zoonose, então o que a gente às vezes recomenda? Não dá uma janta para o gatinho, deixa ele ficar com fome. No dia seguinte de manhã, pega um alimento bem palatável, muitas vezes um alimento úmido, né, o sachê úmido, muitos gatinhos gostam. Abre a cápsula do medicamento, mistura no sachê e ele come. Boa parte dos gatos que a gente acaba cuidando e atendendo, a gente consegue tratar dessa maneira. E assim a gente tem uma responsabilidade do médico veterinário em cuidar também da saúde da pessoa, né? Para expor o tutor menos possível ao risco de contaminação.
tá? Entendi. Ai, doutora Fernanda, essa dica de dar medicamento para o gato é fundamental. Eu costumo conversar com os colegas que existem aquelas pastinhas de suplemento vitamínico que, excelente, né, que ele não tem nenhuma contraindicação pela sua formulação em fazer associação com alguns medicamentos. Então, você pode macerar o comprimido. E quando você cria o hábito de fazer esse suplemento, que ajuda na nutrição também do animal que está debilitado, você passa um pouquinho na patinha e eles são extremamente palatáveis, eles costumam lamber. Você pode estar fazendo isso como um hábito diário, suplementando, e quando tiver que administrar um comprimido, um medicamento, você também tem essa ferramenta, mas a do patê também para mim foi boa, muito boa a jogada. E é legal esse comentário, Yolanda, porque o medicamento, ele é lipossolúvel. Então, para você ter uma absorção plena do medicamento, o ideal é que ele seja ingerido com alimento mesmo. Então, às vezes você está com suplemento, você está com a pastinha, tudo isso facilita, né? Para a gente ter ali um sucesso terapêutico. E sem traumas para o proprietário, porque muitas vezes a gente escuta, tem umas charges, tem umas imagens que passam na rede social que o proprietário vai tratar o gatinho e depois corre para o hospital, né? É bem engraçado, mas é uma particularidade, mas tem que ter o cuidado, né? Ai, olha, é uma informação que os tutores precisam se atentar e os colegas de difundir isso na rotina clínica, né? De repassar essa facilidade no manejo com os felinos, é uma particularidade deles. E é possível a gente prevenir a esporotricose, vendo o tamanho da importância por ser uma zoonose? Esse é um dos grandes desafios que a gente tem com a afecção. Por quê? Culturalmente, o brasileiro gosta que o bichinho dê aquela voltinha, né? Mas quantas coisas a gente gosta na vida e a gente não tem a possibilidade de fazer, né? Então, assim, a principal prevenção da esporotricose é impedir o acesso à rua ao gatinho. Se o gatinho ficar em casa, não tem como ele pegar esporotricose, né? Então, quando ele vai para a rua, ele não está exposto somente à esporotricose. É FIV, é felve, atropelamento, envenenamento, são muitas agressões que o gato pode sofrer. Então, isso é o grande desafio que a gente tem, é convencer, mudar essa mentalidade que o gato tem que ir para a rua. O ideal é ser um gato que tem ali uma posse responsável, ele seja de responsabilidade daquele tutor, o tutor, então, não permite o acesso à rua, porque se ele permitir o acesso à rua, ele está exposto. A partir do momento que ele está exposto, ele adquire a esporotricose, ele pode também disseminar para os outros animais. Então, ele tem uma lesão, às vezes, em pavilhão auricular. Ele coça, ele tem aqui, então, agora nas garras. Aí ele pode transmitir para outros gatos que estejam na casa, para cão, para o próprio tutor. Então, o ideal é confinar o gato dentro da casa. Se o gato é seu, ele tem que ficar na sua casa e não na vizinhança. Exatamente, é o terceiro programa que a gente grava e que eu repito, a posse responsável é super importante. Que bom que você também, professora, falou sobre isso. E como uma vez o animal foi para a rua, o animal apresentou lesão, eu acredito que o tutor possa identificar esse problema visualmente através da lesão, mas existem outros sintomas, se não a lesão específica? Então, é uma infecção que vai acometer principalmente, o primeiro tecido acometido é a pele, ela pode disseminar por toda a extensão do corpo do animal, tá? Uma região que também é muito acometida é o pavilhão nasal, são os focinhos. Quando o fungo se desenvolve, às vezes você perde até a arquitetura da narina, fica deformado o nariz. São lesões muito expressivas. São ulceradas, são crostosas, são extensas, não é um machucadinho bobo, não é um cortezinho. Então, dificilmente o tutor de um gato com esporotricose vai deixar de reconhecer, porque é uma lesão muito expressiva, tá? O problema é que a primeira impressão que a gente tem, a primeira vontade que a gente tem é vou limpar, né? E está contaminada. Às vezes está contaminada secundariamente com uma infecção bacteriana, a gente pode tratar, não tem problema nenhum. Mas é uma lesão que está doendo, que está sensível, né? Você tem solução de continuidade, você tem o tecido exposto, né? Está em carne viva.
E aí você vai passar ali um algodão com algum antisséptico, o gatinho não vai ficar muito feliz, né, com isso. Então, obviamente, a gente tem que fazer diferencial com outras afecções que podem ter um aspecto clínico, visual, que poderia confundir. Tem algumas outras doenças que poderiam confundir. Entre elas, tem outras doenças fúngicas, como a criptococose, algumas neoplasias, alguns cânceres que poderiam apresentar ali uma similaridade na apresentação. Então, o ideal o tutor viu que tem um gatinho que está com uma ferida, é um tutor que permite que o gato tenha acesso à rua, ou não, o tutor adquiriu o gato da rua, ele viu, ele estava em via pública, resgatou e pôs na casa dele. Tem essa lesão, qual que é a recomendação para o tutor? Primeiro, não passa nada no gatinho, porque tem uma grande chance do gatinho te dar uma patadinha e você poder aí ter uma zoonose. Leva para o médico veterinário. E o médico veterinário, ele vai poder fazer um diagnóstico, ele vai poder coletar uma amostra, e aí ele vai definir, ele vai falar, olha, essa lesão, essa ferida é de determinada doença. Para tratar esta doença, a gente vai seguir esse protocolo. Que, por exemplo, se eu tiver um animalzinho que tem um câncer, um carcinoma de células escamosas, o tratamento é completamente diferente do esporotricose. Então, é importante que o tutor viu a ferida, viu a lesão, leve ao médico veterinário, né, de sua confiança, e aí pergunte para ele, o que o meu gatinho tem? Vamos fazer um exame diagnóstico? Vamos tratar ele adequadamente, né? E também não abandone esse gato, não jogue ele em vias públicas, novamente, eu posso ser responsável, que a gente estava falando, porque é uma doença que ela visualmente é feia de ver, né? Principalmente no gatinho, a gente vê essas lesões, mas tem tratamento, tem cura. O gatinho é uma vítima. Então, assim, o abandono também é um dos problemas que a gente tem, né? Porque o coitadinho do gato vai conseguir sozinho se virar para resolver o problema? Não tem como, né? Então, a gente tem que cuidar, tem que tratar do bichinho. Aí é sim, a posse responsável, né? E sempre, por tudo isso que você descreveu, a gente precisa até orientar que quando tiver essa ferida e for manipular essa ferida, de usar luva, então, né? Perfeito, perfeito. O ideal é exatamente isso. O médico veterinário e o tutor, ao manipular este bichinho, tem que estar com os EPIs, os equipamentos de proteção individual adequados. Então, assim, tem que calçar luva, tem que estar com um jaleco de manga longa, porque se porventura o gatinho for ali dar uma patada, ele engancha no tecido e não na sua pele, tá? Evitar ao máximo manipular a ferida e se cuidar. Então, se você pode manter o gato, tem vários tutores que a gente acompanha por mais de ano que não pegam a doença. Por quê? Porque eles não ficam em contato, não ficam esfregando ali a mão na lesão do gatinho, né? E o veterinário também tem que parar com essa ideia de eu amo o bichinho, eu vou pegar, vou esfregar e vou beijar. Sim, a gente faz isso com o seu pet da sua casa. O bichinho que tem zoonose, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. A gente ama o bichinho, mas a gente não pode se expor. Nós somos humanos, nós pegamos as afecções. Então, o correto é isso. Então, se porventura um animal, ele tem ali também uma caminha, um tecido, um paninho, deixa nesse período que ele está tratando, depois você tem que eliminar e eliminar da maneira adequada, muitas vezes incinerando, para que esse paninho, essa caminha não seja um vômito, não vomite novamente, não transmita a doença, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde. E se porventura o médico veterinário ou a pessoa acometido tiver dúvida, suspeita que está com a lesão, deve procurar um atendimento médico, ou uma UBS, uma unidade de saúde. Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, pode procurar o Instituto Emílio Ribas, né, que é o principal hospital referência de doenças infecciosas, que vai receber tratamento, vai receber medicamento gratuitamente e tem uma equipe especializada em esporotricose humana. Então, vai fazer o diagnóstico correto e vai tratar. Então, é a responsabilidade do médico veterinário orientar o tutor do risco, né, e orientar que deve-se manipular esse animal no período de tratamento com as devidas precauções, com luva e na hora de eliminar esse material também de uma maneira adequada para a gente não contaminar o ambiente e aí a gente tentar aí controlar a doença. Professora, existem alguns produtos, né? Quando você fala dos fomites, né? Aqueles materiais que podem continuar com a contaminação,
que estão dentro do ambiente, dentro do lar, existem alguns produtos específicos veterinários com princípios ativos que atuam sobre fungos, que atuam sobre bactérias, né, em diversos formatos, vírus. É importante fazer o uso com esses produtos específicos para a higiene do local, o local onde ele fica. Existem até alguns produtos que você pode colocar para lavar caminha, para lavar paninhos, cobertores. Pode fazer, é mais uma segurança, a higiene com esses produtos específicos e não com aqueles outros de limpeza de casa, que é até mais seguro para o pet, né? Porque ele é próprio para onde ele entra em contato. Perfeito, Yolanda. Esse seu comentário é absolutamente importante nessa questão. Então, como a gente está tratando de um fungo, não é uma sujeira, então a gente não deve limpar o ambiente com produto normal, né, utilizado no dia a dia ali. Tem um cheirinho bom. Não, a gente tem que usar produtos à base de amônia quaternária, esses produtos que são mais fortes, que têm essa ação mesmo contra fungos, contra bactérias. O médico veterinário, quando possível, autoclavar os equipamentos que são possíveis de ser autoclavados, e nos ambientes, e o tutor, que obviamente não tem uma autoclave em casa, deixar de molho. Essa observação é perfeita. Você pega esses produtos, o veterinário pode indicar o produto de sua preferência também, né? Então tem que verificar a composição, ao que se destina, que ele não é só um produto para limpeza, ele realmente vai eliminar. Então, por exemplo, eu estou aqui na minha residência, eu estou com um gato, eu não consegui confinar, ele está aqui no meu chão, está esfregando a carinha no chão. Então, eu não devo pegar um produto convencional de limpeza do dia a dia, ou só um álcool simples, para limpar esse chão. Então, eu deixo ele de molho, numa amônia quaternária, para evitar a contaminação para a gente e para o próprio gatinho, né? Então, o tutor não vai ficar, se são meses de tratamento, sem uma caminha, sem uma mantinha. Então, tenha duas, por exemplo, deixa uma num balde de molho de um dia para o outro, nesse produto, depois vai, lava, põe no sol, né? Deixa bem sequinho, e aí troca para o gatinho. A gente tem essa segurança a mais, essa higiene a mais nesse ambiente, e risco a menos do tutor de estar aí contaminando muito o ambiente. Exatamente, é muito importante mesmo. É um cuidado a mais, né? A higiene é o princípio de tudo. Doutora Fernanda, acho que nós já falamos sobre várias dicas, sobre vários posicionamentos, sobre várias questões importantes por ser uma zoonose de cuidados. Tem mais alguma dica de como o veterinário pode lidar melhor com essa doença? De repente, no consultório, faltou alguma coisa que a gente conversou até agora? Que é uma coisa muito importante, como se trata de uma zoonose, é que o médico veterinário, ao atender o paciente suspeito de esporotricose, ele tem que notificar a divisão de vigilância local, tá? Ou o DVZ, ou o CCZ, então depende do local que você está, o Centro de Controle de Zoonoses ou a Divisão de Vigilância Sanitária. Por que isso? Porque a gente está tratando não só de uma doença que acomete principalmente a pele do animal, mas é um problema de saúde pública. Então, o veterinário e os colegas que trabalharem com o animal, então se você tem uma equipe, você tem que orientar enfermeiros, pessoal de limpeza, recepcionista. Todo mundo tem que compreender a importância e relevância de uma doença infecto-contagiosa. O veterinário, assim que desconfia, suspeita, envia para o exame, para o diagnóstico, depois ele deve notificar, então, esse centro de vigilância. Para quê? Como é um problema de saúde pública, que o CCZ, ele veja assim, nesse bairro começaram a ter uma incidência maior sobre esporotricose. Que aí eles instituem programas de controle, vão fazer ali uma checagem epidemiológica para ver se realmente tem muitos casos ou não estão, para educar a população. Então, tem diversos programas que o CCZ dispõe em relação às comunidades para alertar, para educar, para as pessoas não saberem, não é novidade. Então, se você não sabe dessa informação, você vai lá e põe a mão no gato. Se o teu vizinho já te contou que o gatinho dele teve esse problema, você já fica esperto, será que é o mesmo problema ou não? Dependendo da sua cidade,
o CCZ ele consegue disponibilizar gratuitamente o tratamento para o gato, já que é um problema de saúde pública, nos locais que já é notificação compulsória a doença, o CCZ consegue sim distribuir o medicamento e fazer acompanhamento, e dependendo da cidade, até o diagnóstico pode ser feito sem custo para o médico veterinário. Aqui na cidade de São Paulo, se o colega quiser encaminhar para o DVZ em São Paulo, é possível envio de material até pelo correio, e o exame o laudo é enviado por e-mail e é feito sem custo algum para o colega ou para o tutor, porque é um problema de saúde pública. Então, isso é uma maneira também da gente tentar trabalhar junto, né? Então, o veterinário autônomo, que tem a sua clínica, com os órgãos de saúde pública, trabalhando junto para tentar controlar uma doença que afeta pessoas, animais, meio ambiente como um todo. É nossa responsabilidade como veterinários, né? O nosso compromisso, lá com o juramento que a gente fez lá no final da faculdade. Exatamente. Exatamente. Doutora Fernanda, muito obrigada. A gente está caminhando para o final da nossa entrevista super agradável. Amei conversar com você. Você gostaria de comentar mais alguma coisa? Gostaria de falar mais alguma coisa sobre esse assunto que a gente viu que é de grande importância? Muito obrigada, Yolanda, por esse tempo, esse bate-papo. Acho que isso é o mais importante, a divulgação de conhecimento, porque uma das coisas que mais nos preocupa é a desinformação, né? Então, o gatinho é uma vítima, a gente não tem que fazer extermínio dos gatinhos, nada disso, tá? O que, para a gente conseguir resolver a maior parte das doenças infectos contagiosos que a gente tem, é o que? É conhecimento, divulgação de informação científica, parceria entre as clínicas, entre os colegas. Então, assim, o que eu puder, se vocês precisarem de mim, pode escrever para o meu e-mail da faculdade, a gente pode bater um papo, quem tiver alguma dúvida a mais sobre a doença, precisar de material, quiser saber mais outros aspectos, sejam clínicos, epidemiológicos, pode entrar em contato e vamos juntos tentar controlar essa doença, né, que está sendo um problema tão ruim nas áreas urbanas nos últimos anos. Isso. A professora Fernanda maravilhosa está à disposição. Eu agradeço muito a sua presença aqui, em nome da Sintec, em nome dos colegas veterinários. Ao longo do vídeo a gente apresentou também algumas imagens de algumas feridas, né? As imagens, o visual dessa patologia. Então, vai ficar também, por histórico, aquele tutor que, se perceber que tem uma feridinha, ainda não se deu conta de que aquilo precisa de uma atenção para buscar o veterinário, para ir naquele veterinário de confiança dele, para poder fazer o diagnóstico de uma forma correta e poder ter o tratamento e estabelecer a saúde desse pet que está dentro de casa. Tanto a saúde do pet, quanto a saúde também da família que convive com ele, né? Hoje eles estão nos lares, muito dentro de casa e muito próximos. E é muito importante. Muito obrigada, professora Fernanda, é um prazer. Espero que a gente possa conversar mais, levar mais conteúdo para todo mundo, tanto para tutores quanto para os veterinários. Eu te agradeço imensamente a sua presença aqui. Muito obrigada, Yolanda. Muito obrigada, Sintec, pelo convite. Estou à disposição. Então é isso. Você que assistiu até aqui, muito obrigada. Inscreva-se no nosso canal para ver em primeira mão as nossas próximas entrevistas. Até breve. Tchau, professora.